Bom dia a todos. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos orar? Obrigado. Queremos aprender neste salmo, bem como em tua palavra inteira, como é que nós, os crentes, podemos agradar ao Senhor, para aprendermos como viver. Nós te pedimos, Senhor, estas tuas misericórdias no entendimento desta verdade. E ajuda-me, como pregador, a expor o assunto de uma maneira tal que chegue aos corações de todos. Em nome de Cristo. Amém. Poder se sentar. Muito bem. Os irmãos lembram do que eu tenho tratado neste salmo? Nunca esqueçam o Salmo 37. Eu tenho um amigo que mora no Rio de Janeiro e ele eu mandei a mensagem gravada, ele ouviu, ele mandou uma mensagem para mim, dizendo que essa mensagem, o Salmo 37, não é para hoje, é para o depois do milênio, lá quando Deus fizer nova terra. Ele não crê que os crentes vão morar no céu, ele acha que Deus fará da terra um paraíso para que até os crentes vivam. Eu não comentei nada, porque ele pula de um assunto para outro sempre, eu nem entrei. Eu já conversei com ele muito. Mas os irmãos estão percebendo? Deus não está falando nada para o futuro. Qual é o objetivo do Salmo 37? Deus está ocupado em querer que eu viva aqui de uma maneira certa. Nós estamos habitando na casa de Deus, irmãos. A terra pertence ao Senhor. Tá? Isso aqui não é nosso, isso é de Deus. Tá? Pisar na terra, usufruir do jardim de Deus, desta imensa casa, essa vastidão, sem consciência de que pertence a Deus. Então nós enfrentamos perigos. Nós mostramos no começo ao perigo de nós começarmos a querer imitar os incrédulos. Olha eles como estão vivendo. Eles estão pisando na terra, eles estão usufruindo da terra, eles estão comendo, bebendo, tomando banho, respirando e vendo as coisas por causa da luz do sol, dormindo, passeando e rebelando contra Deus. Então, essas coisas que vêm ao derredor desse assunto, queridos irmãos, são coisas que nós já conhecemos. Nós sabemos o que está envolvido nisso. A doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a questão da esperança da glória, a vida de santidade. Nós sabemos da depravação do homem. Deus não está tratando disso aqui no Salmo 37. Ele está tratando de quê? Como os crentes podem viver. É esse o assunto. Tá? Então, irmãos, se o objetivo é esse, nós vamos nos concentrar. Então, mostrei também para os irmãos que vocês lembrem que do versículo 1, ele vai até o versículo 6. Ele fornece o quê? Ele fornece um alicerce profundo. E como nós devemos, o que devemos procurar? O que Deus quer que nós façamos? Depois ele vai, assim, para alguns detalhes importantes da vida. Eu mostrei para os irmãos, primeiro, o perigo de nós vivermos querendo, vamos dizer assim, atacar os malfeitores. Todos nós temos indignação dentro de nós. Até o espírito de santidade se indigna. Devemos ser assim.
nós devemos indignar-nos contra qualquer teor de maldade, de perversidade, de abominação. A igreja é ordenada a fazer isso, julgamos nós mesmos, irmãos, temos que julgar a nós mesmos. Estou vivendo certo? Minhas palavras são palavras certas? Eu estou em comunhão com as trevas? O que eu estou assistindo? O que eu estou lendo na internet? Em que eu estou convivendo como religioso? Eu estou aceitando mentira? Então essas coisas devemos julgar, né? O Senhor Jesus Cristo, ele diz no próprio Salmo: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. É o que ele falará no juízo, tá? Então isso nós vimos. Também é dito para nós não atacarmos, não usar a espada para atacar as pessoas, tá? Maltratar. Devemos amar, tá? Não é aquele amor que falam aí fora, né? Você não ama, você ama muito duro. Não, o amor bíblico é totalmente diferente, irmãos. O amor bíblico é aquele que ama a justiça e odeia a iniquidade. Esse é o amor bíblico. Pautem suas vidas e pautemos nossas vidas nisso, tá? Lembramos também para não ter inveja. O mundo hoje, irmãos, abriu o cenário da iniquidade. Tá? O que antigamente era oculto, hoje está claro. Você vai na internet, está ali tudo ao dispor de maldade de mulheres, de homens, como eles não honram mais ninguém, não respeitam. As mulheres, jovens, moças não são tratadas com respeito. Elas também entraram no mesmo ramo de iniquidade. Eles falam hoje claramente. Nós vivenciamos isso nas ruas, com nossos vizinhos. A maldade hoje é grande. Não tenha inveja. É melhor sofrer. Às vezes pode custar caro para nós, mas é importante que rejeitemos essas coisas. Vamos adiante aqui. Deus mostra o que Ele fará com os malfeitores e com os que praticam a iniquidade. Aí então ele começa aquela parte que é importante, né? Confia, eu mostrei para os irmãos o que é confiar no Senhor, diferente de apenas crer. A confiança é o crer em exercício, tá? É o crer na prática. Chega a você confiar em Deus. Nós aprendemos isso, irmãos. Tudo na vida cristã é aprendizado. Nós estamos no curso de teologia da graça. E não são chamados somente jovens ou aqueles mais estudiosos. Todos os crentes são chamados, são convocados a entrar nessa escola da graça que só terminará na morte. Hoje eu estava lendo ali, enquanto o Gessé estava dando aula aqui, eu estava lendo sobre a vida de José, como Deus não levou para lá para ele ganhar bem, ou ganhar uma posição na casa de Potifar, ou então o rei lá. Deus não mandou para ele buscar prosperidade. Deus o mandou para uma tarefa. Deus colocou obstáculos dentro da casa de Potifar, lá dentro da prisão, e depois elevou. Então, é uma escola? É. Cada crente é chamado à faculdade da graça. Todo. Se não participa disso, é porque está na escola do mundo. Tá? Então vamos lá, irmãos. Confia no Senhor. Isso não é fácil confiar em Deus. Não é. Então nós aprendemos por sufoco, por disciplina, confiar em Deus. Não confiar no homem. Não. Também fazer o bem. Isso aí é bíblico. Nós devemos fazer o bem com sabedoria. Porque o mundo quer fazer o bem, mas sem sabedoria. Quer fazer o bem para a glória do mundo. Os homens no pecado fazem o bem, muitos fazem. Então, cesta básica, ajuda, mas sem sabedoria. Não é para a glória de Deus.
A vida é temor ao Senhor. É isso que a Bíblia ensina. Vocês estão percebendo que se você pegar um texto da Bíblia, como este aqui, faze o bem, e desligar da amplitude das Escrituras, você não vai entender o que é fazer o bem. Tudo começa com temor a Deus, respeito a Deus, piedade no viver, para a gente saber como servir. Vamos lá. Aí ele diz também no versículo 3, habita na terra. Eu só estou deslocando os irmãos do versículo 4, para que vocês lembrem o que é habitar na terra. Lembra que eu falei para os irmãos? Habitar na terra é uma ordem. É como se eu pedisse, se eu fosse viajar, passar um mês fora, e pedisse ao Jailson e Francisco que ficasse na minha casa, no meu apartamento. Sou uma pessoa pobre, não tem muito. Mas vamos pensar um homem rico, viajando com a família e tudo, e deixando um amigo ou uma família de conhecido para cuidar da casa dele. Diz, habita ali. Nesse período de um mês, usa o quarto, usa o banheiro, usa a geladeira, faz a comida, pode ficar à vontade em casa. É isso que Deus quer dizer. Habita na terra. Fique tranquilo, a terra é minha. As frutas são minhas, o sol é meu, a chuva é minha, a água é minha, a comida é minha, tudo é meu. Então pode habitar. Os irmãos pegaram a ideia então. Habita vem de uma ordem do dono da terra para a gente viver aqui. Então precisa saber como viver. E aí ele diz no final do versículo 3, alimenta-te da verdade. Por que ele não falou come, bebe? Não. Falou isso. Ele sabe o que nós precisamos. Eu preciso de comida. Ele não vai, é meio que chover no molhado, irmão. Não vai falar. Então ele diz, alimenta-te da verdade. Os irmãos perceberam? Os homens do pecado não sabem o que é verdade. Não sabem. Eles nem podem querer se alimentar porque eles vivem de mentira. O mundo é um palco de mentiras. Tudo que o mundo fornece, o mundo, por favor, tenha a terra que é do Senhor. Aí não há mentira, tudo é verdade. Eu estou falando do que provém do mundo, é mentira. As coisas que são verdadeiras, pode pegar. Você vai para a escola, você vai aprender matemática, português, geografia, ciência e outros detalhes. Você quer estudar para ser médico, para ser um cientista, para ser um advogado. Tudo é verdade isso aí. A verdade faz parte da nossa vida. A verdade é enorme, é grande, é glorioso, é maravilhoso. Então, abracemos a verdade. Mas a mentira não. Então fuja do mundo, irmãos. O mundo só ataca a gente. Tudo que Satanás faz, tudo é revestido de mentira. Cuidado na criação dos seus filhos, para não jogá-los à mentira. Muitos pais fazem isto. Ao invés de alimentar os filhos na verdade, eles deixam os filhos soltos. Ali no celular, ou assistindo filmezinhos, tudo vem do mundo. E é isso que o diabo ia. Ele se diverte com a nossa, vamos dizer, usando a linguagem baiana, com a nossa bestagem. Irmãos, hoje é onde nós chegamos. Alimenta-te da verdade. É assim que adquirimos vida cristã. Aí o campo da verdade é precioso, especialmente para os crentes. Vamos para o versículo 4. O que nós vamos aprender agora? Veja, agrada-te do Senhor. Os irmãos estão percebendo que há uma série de ordens aqui. Vem aquelas ordens que eu chamo ordens negativas. Depois vem as ordens positivas de Deus. E esta faz parte. Na vida eu tenho que agradar de alguma coisa.
Tem muita coisa que eu me lembro quando eu era jovem, eu sempre converso sobre minha família com minha esposa, né? Meus pais, né? Eu amava muito meus pais, muito. Eu amava minha família. Ah, olha, a nossa família, mulher, filhos, quem que não agrada, irmão? Quem que não agrada dos netinhos? Quem que não se agrada dos bens que tem, né? Tem muita coisa na vida que nós podemos voltar e dedicar aquilo, mas é perigoso. Quanto mais eu leio sobre a vida de Jacó, eu e a minha esposa estamos nos cultos pela manhã, nós já estamos chegando ao término do livro de Gênesis. Nós estamos aprendendo, agora nós estamos vendo sobre a vida de Jacó. Como foi que Deus tirou aquilo que agradava a Jacó? O que agradava a Jacó? Primeiro, ele se agradou de Raquel. Foi a menina dos olhos dele. Deus tirou Raquel, nova. Raquel deu à luz a Benjamim e Deus tirou. Cortou o coração de Jacó. Está vendo como Deus, nessas coisas da vida, ele corta e deixa sangrar? Deixa sair sangue até cicatrizar. Demorou, né? Até o dia da morte dele, quando ele estava reunido com os filhos, ele lembrou de Raquel. Não foi na hora da morte. Foi antes, falando com José, desculpa. É o capítulo 48 de Gênesis. Mas lembra que ele também agradava-se de José? Deus tirou. Levou para longe. Deu notícia que José morreu. Sangrou o coração de Jacó? Sim. Qual é o pai que não chora pelo filho? Qual é o pai que não derrama lágrimas numa situação daquela? E passa dias sofrendo, porque eu não pude sepultar meu filho. Então, queridos irmãos, vejam bem o que Deus faz. Qual é o propósito de tudo isso? Qual é? Quem é melhor? Deus. Então eu sempre digo, irmãos, que Deus vai tirando o que é precioso para nós, para nos dar a excelência. Se nós não fizermos isso, Ele corta de nós. Está vendo? Qual a preciosidade da sua vida? É Cristo. Eu vejo hoje, irmãos, o quanto o mundo está lutando, até dentro das igrejas. Vamos para encontro de casais, vamos para isso, para aquilo, para isso, para aquilo. Volta-te para Cristo. Homem casado, mulher casada, deleita-te no Senhor. Toda promessa hoje, toda a expectativa até dentro das igrejas, é como eu posso ser próspero, como eu posso ser feliz no meu lar. Não vai nessa não. Porque Deus sabe como tirar aquilo que produz alegria, para trazer coisas que cortam a gente. Eu vejo o amor que Jessé e Virgínia têm pelo seu filho. Mas ele é do Senhor. Lembra que ele cortou de Jacó, o José? Felou sofrer. É dó. Mas é por que Deus faz isso? Porque Ele quer que nós conheçamos a Ele. Quem é o melhor para nós? Cristo. Os irmãos devem saber que muitos hinos do cantor e fora do cantor foram feitos no sofrimento. No sofrimento. Aí que exalou, eu diria para os irmãos, o poema vindo da dor. Vindo. Os irmãos podem ver o histórico de homens e mulheres que escreveram hinos. Belos hinos. Foram pessoas que passaram por sofrimento. Né? Qual a razão? Olha o versículo 4. Agrada-te
do Senhor. Você fala, pastor, mas que mensagem tão negativa. Não é. A razão maior, irmãos, o segredo de viver neste mundo está primeiramente em agradar do Senhor. Porque se eu agradar-me do Senhor, qual será o resultado? Olha o versículo. Ele fará o quê? Ele satisfará os desejos do teu coração. Então veja bem, quando brilha, estou repetindo aqui para dar ênfase, o desejo pelo Senhor, o amor pelo Senhor, então de repente, é como se você estivesse salgando o ambiente, é como se você estivesse temperando o ambiente. Nota que Deus não está excluindo aquilo que nós gostamos. Ele não está excluindo o amor pela esposa, pelo marido, pelos filhos, por aquilo que temos. O que ele está dizendo, traga esse sol, essa glória de Cristo para dentro do lar. E você vai ver o que vai acontecer. Está vendo? Aí eu levo os irmãos para aquele texto de 1 Coríntios ou 2 Coríntios. Quem não ama, só Jesus é anátema. Está vendo? Então o que nós queremos? Felicidade? O que nós queremos? Queremos felicidade. É óbvio. Mas a felicidade está em Cristo. Só. Fora disso, é coisa que passa. Some. É como eu beber essa água agora. Bebi. A tua sede, a sede vai voltar. Quando eu não estou envolvido no amor por Cristo, prazer por Ele, a minha vida fica uma infame, vive do momento. Eu não terei nada de riquezas eternas para envolver meus olhos, meus ouvidos, meu ambiente, meu lar, os bens que eu tenho, se eu não me envolver com Cristo em agradar-me dele. Eu trouxe aqui para os irmãos várias coisas a respeito disso. Não vai dar tempo de passar tudo, queridos irmãos. Mas eu quero lembrar que toda nossa atenção deve estar focada em Deus. Porque quando você faz isso, você apontou o dedo e ligou a luz. Que luz? A luz da glória dele. Brilha. Se você não acender essa luz da glória de Cristo no seu lar, você vai perder. Os irmãos percebem? É por isso que muitos crentes vivem sofrendo. Você vê, não vem na igreja, não lê a Bíblia, não ora, porque estão fascinados com o mundo. Estão olhando para o derredor. Mas eu estou infeliz, perdi meu marido, perdi a esposa, perdi um filho. O que Deus está fazendo? Por que não? Aí fica envolvido nessas superstições que tem da vida. Não. Foque os olhares no seu Senhor. E tudo muda. Única razão de viver é Jesus. Você lembra que Paulo falou? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, quero aproveitar esses minutinhos que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Para passar algumas coisas a respeito dele. Em primeiro lugar, ele é o Criador dos céus e da terra. Pronto. Lembra o Salmo 100? Foi ele que nos fez. Dele somos. Eu não vi ao mundo por um querer meu. Não. Eu vim porque ele me escolheu em Cristo. Ele providenciou tudo na chamada predestinação para que Davi nascesse em 1953, lá na Bahia, lá em Ibicuí, filho de seu Raimundo e Dona Rosa, numa grande família lá. Ele que fez isso, ele que preparou o ambiente, ele que me deu um ambiente ali de gente, pessoas pobres.
Passamos dificuldades, mas Ele me chamou um dia. Foi Ele quem me fez. Dele somos. Olhando do ponto de vista da criação. E acordem, irmãos. Acordem. Porque se não houvesse eleição e predestinação, vocês estariam mortos agora. Está vendo? Porque a escolha nossa em Adão. Você quer o mundo? Pense na escolha nossa em Adão. Você e eu estávamos lá no Éden. Lá em Adão. Lá debaixo da árvore. Foi lá que nós olhamos para a serpente e aceitamos as palavras da serpente mentirosas. Se não fosse eleição e predestinação em Cristo, nós estaríamos mortos. Ou, quem sabe, sofrendo eternamente no inferno. Compreendeu? Então, estou falando aqui do ponto de vista da criação. Tá? Então, irmãos, saímos da esfera rebelde deste mundo. Tá? Como é a rebelião deste mundo? O mundo mudou? Não. É o mesmo mundo de Caim. É o mesmo mundo que com a mesma inclinação, natureza que foi submergida no dilúvio. E morreu todo mundo. É a mesma coisa hoje. Esse mundo que vocês estão vendo está preparado para o fogo. Deus odeia esse sistema. Ele está dando tempo para que Satanás mostre até onde ele pode chegar. Até a chegada do anticristo. Até essa, vamos dizer, plenitude da maldade. É isso que está acontecendo. Em segundo lugar, Ele é o teu Salvador. E já se tratou disso hoje em abundância. Eu nem precisaria falar disso. Mas deixa eu tentar pôr em palavras claras sobre isto. Se Ele é o Salvador, eu estava perdido. Lembra? Quem veio para me salvar? Deus não mandou um anjo. Deus não criou um ser para me salvar. Essa é a linguagem dos russelitas, testemunho de Jeová. Não, foi o próprio Filho. E sabe, queridos irmãos, eu já falei para os irmãos que a Triunidade mandou o Filho. Das 3 pessoas que entrou no mundo foi Jesus. Eu estava falando com a minha esposa hoje. Não tem outro Deus fora Jesus. Você quer conhecer Deus? Não tem. Lutero falou sobre isso. Nós não conhecemos outro Deus fora Jesus. Você quer conhecer o Pai? Conheça Cristo. Você quer conhecer o Espírito Santo? Conheça Cristo. Quem vê a mim, ele diz, vê o Pai. Pronto. E sabe qual foi o intento dele? Foi preparar o mundo para ele ser o Salvador dos eleitos. Esse é o encanto da Bíblia. Isso é que me chama a atenção, é que me faz amar tanto este livro, de ver a linguagem divina, irmãos, preparando tudo. Todo o cenário foi montado, toda a estrutura mundial foi feita, toda a programação foi feita. Quando vocês abrem lá no livro de Isaías, vocês podem ver Deus dizendo, eu chamo as gerações à existência. Chamou, até que chegou a geração onde você nasceu. Lá no Piauí, aqui em São Paulo, lá na Bahia, em qualquer lugar do planeta. Deus chamando, vem, vem. Deus não está aí com a multidão não, irmãos. É muita gente numa cidade, poucos crentes. Não importa. O número de joio é muito grande.
Deus chama o trigo dele. Então, tudo por quê? Para nos salvar. Olha que amor glorioso desse Salvador. Você não quer conhecê-lo? O evangelho arminiano joga isso tudo fora, irmãos. Sopra tudo com poder e força do homem, para pensar apenas na salvação e não no Salvador. Nós pensamos na salvação, mas pensamos no Salvador. Nós nos apropriamos dele. Ele é a riqueza. É nele que achamos tudo que precisamos, em Cristo. Então, queridos, como é bom repetir sobre isso. Como é bom encher meus lábios, meu pulmão de tudo isto, para dizer para vocês, a preciosidade é Cristo. Veja bem, se alguém está em Cristo. Então a Bíblia tem 2 dispositivos para mostrar a grandeza dessa salvação. Quando eu penso na minha segurança eterna, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, amém. Eu olho para esse baluarte e fixo meus olhos ali, mas tem outra coisa. Eu olho para a minha vida e tem outro chamado perseverança. Opa, quem começou a obra em mim? Eu não vou usar a linguagem pentecostal de que eu posso perder. Não, porque quem começou foi Ele. Quem vai continuar? Ele. Quem vai dar o toque final na glória? Ele. Então, perseverança é a fé genuína em ação, é Cristo em nós. Esse é eu em Cristo. Esse é Cristo em nós. Eu posso viver? Posso. Eu posso agradar-me dele? Posso. E maravilha das maravilhas. Alegremos-nos nele. Conquistemos esse tesouro cada dia. É esforço da nossa parte? Mas faz parte do exercício da graça, dessa escola maravilhosa. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.